A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaz, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia tem por quantidade em matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas três fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós temos as duas autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, e João 15, 15, veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. O meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja dos Dons, e ministrar 14 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os rebanhos, 14 rebanhos dos escolhidos, do Senhor Jesus, e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação, revelação, edificação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos. Na total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios, dos livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós estamos fazendo para todos vocês. Seja você também membro dessa igreja virtual, @Igrejas dos Dons, escolhendo o número de 1 a 14, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives, de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome, que você é membro da Igreja dos Dons. E diga qual número de 1 a 14 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajuda espalha e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que estes ministérios de sorteio não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar com as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho de forma mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, ou nos veículos, ou nas empresas, ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine a Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar
o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração do templo físico nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja dos Dons. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em seu Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos, todos os 14 capítulos que serão ministrados, dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor o Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Antes de eu dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar agora uma mensagem do sacerdote e apóstolo a todos vocês. 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo.
Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam vocês também parte desse rebanho. Escolha seu número, o número de 1 a 14. Rebanhos escolhidos de número 10. Vamos ao livro. Rebanhos escolhidos de número 10. E o livro é o livro de Obadias, com um capítulo. Obadias, que contém um capítulo que contém 21 versículos. Vamos à oração. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais ou a exposição do nosso Senhor para a sua presença. Aonde você estiver, a oração é a oração de número 1. Senhor Deus o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito maligno que estiver oprimindo essa vida, essa família, esse lar, esse comércio e esse veículo. Saiam agora em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Obadias, que contém 21 versículos. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos a mensagem do Senhor, foi enviada às nações o mensageiro lhe dizendo: Levantai-vos, levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te farei pequeno entre as nações. Tu serás totalmente desprezada. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, que dizes o teu coração, quem me derrubarás em terra? Embora te eleves como águia e põe o teu ninho entre as estrelas, dai-lhe derrubarei, diz o Senhor. Se viesse a ti ladrões e assaltantes, de noite como está destruído. Não furtariam somente o que lhes bastasse? Se a ti viesse os que colhem uvas, não deixariam alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados seus tesouros escondidos, todos os seus aliados te levaram para fora dos teus limites. O que desfrutam da tua paz te enganaram e prevaleceram contra ti os que comem o teu pão. Debaixo de ti porão uma armadilha, não há entendimento. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 1. Vamos ao livro para esses rebanhos. Sejam vocês também parte desses rebanhos. Esdras com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esdras. Capítulo 6. Esdras, capítulo 6. Para os escolhidos de número 1. Esdras, capítulo 6, que contém 22 versículos. O decreto de Dário. O rei Dário deu ordem e buscaram nos arquivos onde se guardavam os tesouros em Babilônia. Em Aquibata, na fortaleza situada na província da Média, achou-se um rolo e nele estava escrito em um memorial: no primeiro ano do rei Ciro, o rei deu esta ordem com respeito à casa do Senhor Deus em Jerusalém: seja edificada a casa para lugar em que se ofereçam sacrifícios e desejam lançados seus fundamentos. A sua altura
será de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados. Com 3 carreiras de grande pedras e uma carreira de madeira nova, a despesa se fará da casa do rei. Além disso, os utensílios de ouro e de prata da casa do Senhor Deus de Nabucodonosor, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, sejam restituídos para que vão ao seu lugar. Ao templo que está em Jerusalém serão depositados na casa do Senhor Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da região ao oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os vossos companheiros, os governadores que estáis ao oeste do rio, e permanecei longe dali, não impeçais a obra desta casa do Senhor Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciões reedifiquem esta casa do Senhor Deus no seu lugar. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 2. Daniel com 12 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Daniel. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 8. Vamos à oração. A oração é a oração 4. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja libertação e purificação de todas essas vidas, essas famílias, esse lar, essa empresa e esse veículo, de toda miséria, de toda depressão e opressão maligna. Onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada e todo mal sai em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E eu dou glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Daniel capítulo 8, que contém 27 versículos. A visão de um carneiro e de um bode. No 3º ano do reinado do rei Belsazar, apareceu-lhe uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Na visão que tive, vi que eu estava na cidadela de Susana, província de Elão. Na visão eu estava junto do rio Ulai. Levantei os olhos e vi um carneiro que estava diante do rio, o qual tinha chifres, e os 2 chifres eram altos, um dos chifres era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte, para o sul. Nenhum animal podia estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se das suas mãos. Ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Estando eu considerando isso, vi que um bode vinha ao ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, e aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro de 2 chifres que eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele no furor da sua força. Viu chegar perto do carneiro e, irritado contra ele, o feriu-lhe e quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. Em seguida o bode o lançou por terra e o pisou com os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do seu poder. Sejam todos muito bem-vindos. Escolhidos de número 4. Vamos ao livro. Jó com 42 capítulos. Jó capítulo 21 para os escolhidos de número 4. Com 34 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver.
Jó capítulo 21, contém 34 versículos. Jó. Então Jó respondeu: ouve atentamente as minhas razões, seja-me isso a vossa consolação. Suportai e falarei, havendo eu falando zombai. É algum homem que me queixo? Ainda que assim fosse, porque não se angustiaria no meu espírito, o meu espírito. Olhai para mim, pasmai, ponde a mão sobre a boca. Quando me lembro disso, me perturba e a minha carne estremece de horror. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Escolhido de número 7. Lamentações, com 5 capítulos. Lamentações, capítulo 2. Vamos à oração. A oração é a oração 8, Lamentações capítulo 2, a oração é a oração de número 8. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu ordeno agora que todo espírito imundo, toda depressão e que toda opressão maligna, que estiver agora onde a santa palavra do nosso Senhor Deus estiver, através da internet, que saiam agora junto com todas as suas obras malignas. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E essas vidas vejam agora a diferença do justo e do ímpio, e daqueles que verdadeiramente servem ao Senhor Deus, como está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 18. Em nome do Senhor Jesus Cristo, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Lamentações, capítulo 2. Lamentações, capítulo 2. Contém 22 versículos. Como cobriu o Senhor de nuvens, na sua ira, a filha de Sião, derrubou do céu a terra a glória de Israel, e não se lembrou do estrado de seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó, e não se apiedou, derrubou no seu furor as fortalezas da filha de Judá, abateu até a terra o teu reino e os teus líderes, cortou no furor da sua ira toda a força de Israel, retirou a sua destra. De diante do inimigo ardeu em Jacó, como labareda de fogo, que tudo que consome em redor. Entesou o seu arco como inimigo, firmou a tua destra como adversário, e matou todo que era formoso à vista. Derramou a sua indignação como fogo na terra da filha de Sião, na tenda da filha de Sião. Tornou-se o Senhor como inimigo, devorou Israel, devorou a todos os teus palácios, e destruiu suas fortalezas, multiplicou na filha de Judá a lamentação e a tristeza, arrancou a sua morada com violência, como se fosse um jardim, destruiu a sua congregação. O Senhor de Sião pôs em esquecimento as festas e sábado, na indignação da sua ira. Rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Rejeitou o Senhor o seu altar e abandonou o seu santuário. Entregou nas mãos do inimigo os muros dos seus palácios. Deram gritos na casa do Senhor, como em dia de festa. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Escolhido de número 14. Vamos ao livro. Malaquias, com 4 capítulos. Capítulo 2. Malaquias, capítulo 2. Contém 16 versículos. Advertências aos sacerdotes. Agora, sacerdote, este mandamento é para vós, se não o ouvirdes e não o propuserdes, o vosso coração dá honra ao meu nome. Diz o Senhor dos Exércitos: enviarei a maldição contra vós, amaldiçoarei as vossas bênçãos. Sim, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração.
Eu vos reprovarei a descendência e espalharei esterco sobre os vossos rostos, e o esterco dos vossos sacrifícios, juntamente com este serei levados para fora. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e eu lhe dei ambas para que me temesse. E ele me temeu e assombrou por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a monte da iniquidade. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, da sua boca deve um homem procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolhido de número 6. 1 João com 5 capítulos. Vamos ao capítulo 2. Vamos à oração. Oração 6. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que haja agora a cura, a libertação e a purificação de todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos. Sejam todos libertos em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e que recebam a verdadeira paz, a verdadeira alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Primeiro João capítulo 2, que contém 29 versículos. O mandamento do amor, filhinhos meus, essas coisas vos descrevo para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, o Senhor Jesus o Cristo, o justo. Ele é apropriação pelos nossos pecados, e não mente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. E nisto sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor do Senhor Deus nele, tem-se verdadeiramente aperfeiçoado. E nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Amados, não vos escrevo os mandamentos novos, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste este mandamento antigo, e a palavra que os ouvistes. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 8. Antes de eu ministrar, de eu sortear o capítulo e o livro para os escolhidos de número 8, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé.
Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadinho. Vamos ao livro, e o livro é o livro de Efésios, com 6 capítulos, para os escolhidos de número 8. Vamos ao capítulo 3. Efésios capítulo 3, para os escolhidos de número 8. Vamos à ministração. Vamos à ministração do capítulo 3 do livro de Efésios, para os escolhidos de número 8. O capítulo 3 contém 21 versículos. Lembrando que, por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Efésios capítulo 3, que contém 21 versículos. Paulo, pregador aos gentios. Por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça do Senhor Deus, para que convosco me foi dada. Isto é o mistério que me foi manifestado pela revelação, como acima em poucas palavras vos escrevi. Quando lerdes o que escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos do homem, como agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O mistério é que os gentios são os co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Fui feito ministro deste Evangelho segundo o dom da graça do Senhor Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos escolhidos de número 5. Vamos ao livro, sejam todos muito bem-vindos. Tiago, com 5 capítulos. Capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, contém
13, Tiago, capítulo 2, contém 26 versículos. Proíbe-se o favoritismo, meus irmãos, como santos em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória. Não façais acepção de pessoas, por exemplo. Se na vossa reunião entrar algum homem com anel de ouro no dedo e com traje de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e atentardes para o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, assenta-te aqui, em lugar de honra, e disserdes ao pobre, fica aí em pé, assenta-te debaixo do estrado dos meus pés, não fazeis distinção entre vós mesmos, e não vos torneis juízes movidos de maus pensamentos. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu o Senhor Deus aos que são pobres aos olhos do mundo, para que serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Vós, porém, desonrastes o pobre, não são os ricos os que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome daquele a quem pertenceis? Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos, escolhido de número 9. Primeira Samuel, com 31 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Samuel, capítulo 10. 1 Samuel, capítulo 10, vamos à oração. A oração é a oração 2. Senhor Deus, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Chegando agora com essa ministração da tua santa palavra, livrando essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo de toda opressão do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Primeira Samuel, capítulo 10. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo, nosso Senhor, para a sua presença, aonde você estiver. Primeira Samuel, capítulo 10, que contém 16 versículos. A unção de Saul. Então tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul. O beijou e disse, não te ungiu o Senhor por líder sobre a sua herança? Quando te afastarem hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim em Zelza, os quais dirão, acharam-se as jumentas que foste procurar, e agora o teu pai já deixou de pensar no negócio das jumentas e anda aflito por causa de ti, dizendo que farei eu por meu filho. Então passarás dali o carvalho de Tabor. Ali te encontrarão 3 homens que vão subindo ao Senhor Deus a Betel. Um estará levando 3 cabritos, outros bolos de pão e outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães, os quais aceitarás da sua mão. Então chegarás ao outeiro do Senhor Deus, onde está a guarnição dos filisteus. Entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do altar, tocando saltério, tambores, flautas e harpas. Estes estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. Quando estes sinais se cumprirem, faz o que achar melhor, porque o Senhor Deus é contigo. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 12. Escolhidos de número 12. Vamos ao livro Lucas, com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Lucas.
Capítulo 4. Lucas capítulo 4, vamos à oração. A oração é a oração de número 7. Santíssimo Senhor Deus e Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito do mal, de todo ser maligno que trabalha contra a tua santa palavra, tuas santas escrituras, para que o santíssimo nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja ainda mais exaltado, ainda mais glorificado, através do ministério dessa tua igreja virtual, @ Igreja dos Dons. E todas essas vidas que estão junto conosco, vejam a tua luz brilhar e libertar todos os setores da vida daqueles que principalmente são fiéis ao Senhor e estão inscritos em todas as suas igrejas virtuais. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus, louvado e agradecido é teu santo e poderoso nome, Senhor. Lucas capítulo 4. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. O capítulo 4 do livro de Lucas contém 44 versículos. A tentação do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde por 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, ao fim deles teve fome. Disse-lhe o diabo: se você é filho do Senhor Deus, diz a esta pedra que te transforma em pão. O Senhor Jesus lhe respondeu: está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra do Senhor Deus. O diabo levou a um alto monte e mostrou-lhe um instante todo o reino do mundo. E disse-lhe o diabo: eu te darei toda a autoridade e a glória deste reino, pois a mim foram entregues e posso dá-los a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será teu. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 11. Vamos ao livro. O livro é o livro de Êxodo, com 40 capítulos. Capítulo 13. Êxodo, capítulo 13, para os escolhidos de número 11. Capítulo 13 contém 22 versículos. Consagração dos primogênitos. Diz o Senhor a Moisés: consagra-me todos os primogênitos, todo que abrir a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, assim homens como de animais será meu. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, porque com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedados. Hoje, no mês de Abibe, estás saindo, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria terra em que manam leite e mel. Guardarás a cerimônia neste mês. 7 dias comerás pães sem fermento, e no 7º dia haverá festas ao Senhor. 7 dias se comerão pães sem fermentos e levedado. Não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todo o teu território. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Escolhidos de número 13. Vamos ao livro. Sofonias, com 3 capítulos. Capítulo 2. Sofonias, capítulo 2. Vamos à oração. A oração é a oração 3. Santíssimo Senhor Deus e Todo-Poderoso, que através do poder da tua santa e forte palavra sendo ministrada, que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo sejam todos livres em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sofonias, capítulo 2, que contém 15 versículos, ameaças contra diversas nações.
Congrega-te, ó nação que não tens pudor. Antes que saia o decreto e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor, buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpre o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondido no dia da ira do Senhor. Gaza será desamparada, Ascalon assolada, Asdod ao meu dia será esvaziada, Ecrom desarraigada. Ai dos que habitam no litoral, o povo dos quereteus, a palavra do Senhor será contra vós. Ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir até que não haja um morador sequer. O litoral será de pastagem, com abrigos para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral será para o resto da casa de Judá, para que nela pacentem. À tarde se assentarão nas casas de Ascalon, porque o Senhor, seu Deus, atentará para eles, restaurará a sua sorte. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 3. Vamos ao livro e o capítulo. Miqueias, com 7 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Miqueias. Capítulo 7. Miqueias, capítulo 7. Para os escolhidos de número 3. Vamos ao capítulo 7, que contém 20 versículos. A corrupção de Israel. Ai de mim, estou feito como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima, não há cacho de uvas para comer, nenhum figo temporão que eu tanto desejo. Pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre homens o que seja reto. Todos armam cilada para o sangue, cada um caça o seu irmão como uma rede, as suas mãos fazem diligentemente o mal, o governante exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala a corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbadores. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é o pior do que a cerca de espinho. Veio o dia dos teus vigias, veio o dia da tua visitação. Agora é o tempo da sua confusão. Não creais no amigo, não confieis no companheiro daquele que repousa no teu seio. Guarda as portas da tua boca, pois os filhos desprezam o pai, a filha se levanta contra tua mãe, a nora contra sua nora, e os inimigos do homem são os da própria família. Eu, porém, confiarei no Senhor, esperarei no Senhor Deus da minha salvação. O meu Senhor Deus me ouvirá. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 14. O capítulo que serão sorteados será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 14. Peça que o Espírito Santo fale ao seu coração através de um livro, de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Enquanto vocês vão mentalizando, eu irei ler um aviso para todos vocês. Atenção todos que são ofertantes, dizimistas neste ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem nos templos físicos com comprovante das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações do templo físico em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou ler agora um desafio que as igrejas e canais nós estamos apresentando. Muita atenção.
Nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro, prove na Bíblia Sagrada de que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradia. A1, ofertas. A2, sacerdote. 3, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. 4, oração. A5, orar. 6, dízimo. 7, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar, com base na Bíblia Sagrada, de que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao Senhor Deus. Eu irei ler agora uma das mais de 100 denúncias que as igrejas e canais estão apresentando, que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Isso é para que todos vocês vejam a sinceridade, transparência e profundidade de conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre a Escritura Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. Que os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas que são vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23, com foco no versículo 15, e Apocalipse 22, com foco no versículo 18, e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncia essa mensagem número 22 dentro da mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao sorteio. Mentalize, escolha o número de 1 a 14. Pois o livro e o capítulo que serão sorteados será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração, o Espírito Santo de verdade. Falar ao seu coração nesse momento, através da verdadeira palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Mentalize, escolha o número de 1 a 14. Você que mentalizou 1, a mensagem está no livro de Obadias, capítulo. Você que mentalizou o 13, a mensagem está no livro de Esdras, capítulo 6. Você que mentalizou o 3, a mensagem está no livro de Daniel, capítulo 8. Você que mentalizou o 14, a mensagem está no livro de Jó, capítulo 21. Você que mentalizou o 6, a mensagem está no livro de Lamentações, capítulo 2. Você que mentalizou o 10, a mensagem está no livro de Malaquias, capítulo 2. Você que mentalizou de 1 a 14, você mentalizou o número 5. A mensagem está no livro de 1 João, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 4, a mensagem está no livro de Efésios, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 7, a mensagem está no livro de Tiago, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 12, a mensagem está no livro de 1 Samuel, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o número 9, a mensagem está no livro de Lucas, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 11, a mensagem está no livro de Êxodo, capítulo 13. Você que mentalizou, escolheu o número 8, a mensagem está no livro de Sofonias, capítulo 2.
Você que mentalizou, escolheu o número 2, a mensagem está no livro de Miqueias, capítulo 7. Glórias ao Senhor Deus. Atenção, todos que querem o Senhor Deus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas durante o sábado e o domingo, no mesmo horário de sempre de todas as lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou ler para vocês mais uma denúncia. A denúncia é a denúncia de número 80. Atenção, é mais esse desafio que faz parte de mais de 100 denúncias, com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar que são mentiras. Sendo essa a denúncia de número 80, nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que todos os que estão com esse sacerdote e apóstolo responsável pelas 12 igrejas virtuais, e imitando ele e aprendendo com as 12 igrejas virtuais, como está escrito na Bíblia Sagrada em Hebreus 13, com foco no versículo 7 e 17, essas pessoas não terão as suas boas obras, ofertas nem dízimos se tornando em vão. Como está escrito no livro de Mateus 15, com foco nos versículos 7 a 9, Mateus 23, com foco nos versículos 13 e 15, e em Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19. E nós estamos desafiando alguém a provar que essas afirmações são mentiras com base na Bíblia Sagrada, para receber o prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar isso na Bíblia Sagrada. E anuncie essa mensagem número 41 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. O 1, Obadias. O 13, Êxodo capítulo 6. O 3, Daniel 8. O 14, Jó 21. O 6, Lamentações 2. O 10, Malaquias 2. O 5, 1 João 2. O 4, Efésios 3. O 7, Tiago 2. O 12, 1 Samuel 10. O 9, Lucas 4. O 11, Êxodo 13. O 8, Sofonias 2. O 2, Miqueias capítulo 7. E eu vou ler para vocês a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Primeiro lugar, examinar a si mesmo. Segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim você receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27, João capítulo 15, também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. Glórias ao Senhor Deus. Atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Salvador, de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu digo o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus como meu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta ali no livro de Mateus, capítulo 11, no versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo, que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo, que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, alma, de corpo, mas permanecendo no mesmo Espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado dos perfis oficiais, de nossos perfis oficiais, para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar a igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver.
Glórias ao Senhor Deus. Atenção nos benefícios importantes de você seguidor inscrito ou ofertante de uma das igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, sendo membro, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Jesus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na Igreja 70, na @Igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG1 318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas. Para buscar o Senhor Deus, seja onde estiver. Seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Amém. Mateus 16, versículos 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e horários das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciada mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta estar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais e a produção vai estar retornando o contato. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% das Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês daqui do Brasil e vocês também da França, da Alemanha, do Paraguai, da Colômbia, da Inglaterra e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Eu aguardo vocês até as próximas lives.